Quero agora convidar cada um de vocês a acompanhar esse momento de reflexão na Palavra de Deus. E quero basear e destacar da Palavra de Deus o trecho do Salmo 8, versículo 3 ao 5, onde o salmista olha para as coisas que Deus fez e reflete sobre o valor do ser humano. Ele diz: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Percebam então o versículo 13 e 4, ele diz: eu olho para tudo que tu fizeste, a imensidão de tudo que fizeste, sol, lua, estrelas. O salmista fala isso numa época em que não tinha satélites para ver com precisão o número de galáxias, enfim, mas ele já reage diante de um mundo tão grande. O que é o ser humano tão pequeno para que penses nele? Aí o versículo 5 diz: no entanto. Como assim no entanto? O contrário, né? No entanto, apesar de ser tão pequeno, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei, né? O coroaste como a mais importante das tuas criaturas, feita a tua imagem e semelhança. Irmãos e irmãs, a partir desse texto eu gostaria de trazer o tema e a reflexão em forma de uma pergunta. E a pergunta é: qual o valor do ser humano? Qual o valor da vida humana? E essa pergunta, essa reflexão que eu trago para você agora, ela é potencializada por este acontecimento aí do final de maio, quando um homem chamado George Floyd, um negro, foi assassinado por um policial numa situação e desencadeou em muitas manifestações, reflexões sobre o racismo. Aqui está a imagem, você pode lembrar dessa situação, certamente ouviu falar em algum ou outro lugar. As manifestações são históricas, são muitas, e gritam pela igualdade e trazem a reflexão sobre qual é o valor humano de fato e como nós consideramos ou não consideramos todos iguais. E eu quero trazer essa reflexão, obviamente, na perspectiva da Palavra de Deus e desde já afirmar que o valor do ser humano é sempre relativo nas ideologias humanas, de acordo com a sua posição social, a sua cor, por isso o racismo. Agora, na perspectiva de Deus é um valor absoluto, não há nada de relativo. Deus é o Criador e o Redentor. Vamos pensar sobre isso, quero convidá-lo a pensar sobre isso, meditando, refletindo sobre o valor da vida humana. Quanto vale? Dá para dimensionar um valor? Sabe que José do Egito, aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37, José, que é o filho de Jacó, ele é vendido pelos seus irmãos. Qual o preço? Qual o valor que venderam? Foi por 20 moedas de prata. Depois ele foi revendido por um pouco mais, certamente, por um homem chamado Potifar. O próprio Senhor Jesus, de certa forma, foi vendido por um dos seus discípulos, que ficou conhecido como traidor, a saber, Judas. Por quanto? Por 30 moedas de prata. Qual o valor do ser humano? Na história da escravidão, tão triste história da humanidade, se pontuava o valor olhando, quem sabe, a grossura da canela do escravo, mais fina, tem mais capacidade, mais vigor, olhando os dentes para ver como estava. Ali se atribuía um valor. Qual é o valor do ser humano? Como nós podemos dimensionar isso? Como nós podemos verificar isso? Sabe que do ponto de vista químico, né? Certa vez alguém brincou, se fôssemos fazer uma análise química de um ser humano de porte médio, quanto valeria? Ele dizia, né? A carne é difícil de vender, o mercado para canibais não é tão aberto. Também dizia, a quantidade de fósforo que tem no corpo humano daria para fazer aí 2.000, 2.200 palitos de fósforo. A quantidade de açúcar, 3, 4 colheres. Quem sabe a gordura para fazer 7 sabonetes. Enfim, um valor mínimo, irrisório.
Com isso essas pequenas reflexões, quero apenas lembrar que é tudo muito relativo, relativizado, absoluto. Só entendemos a igualdade e o valor completo do ser humano pela perspectiva de um Criador que fez o ser humano e, portanto, todos são iguais. De um Redentor que salvou o ser humano, portanto, todos são iguais. Essa é a perspectiva que temos que trazer, que temos que pensar. E, nesse sentido, vocês percebem aí que o Salmo 8 diz que o que é o ser humano tão pequeno, mas Deus o coroou, Deus o tornou a coroa da criação. O que aconteceu? Qual é o problema que nós sempre relembramos? É o fato de que o próprio ser humano desvalorizou-se. O próprio ser humano não se deu valor. Ou o próprio ser humano, de uma maneira um tanto quanto avarenta e egoísta, quis ser mais que o seu Criador. E aí, nesse sentido, ele caiu em pecado, voltou ao lamaçal, quebrou-se em relacionamento. O que o Criador faz? Desconsidera? Desvaloriza? Não. Deus, como desenha, como fala Jeremias, por exemplo, ele é como o oleiro que criou um vaso muito bonito. Esse vaso se quebrou, mas este oleiro o faz de novo. É a perspectiva da vinda de Jesus, que veio nos redimir, que veio nos salvar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, fala um pouco do valor da vida na perspectiva de Cristo. Lá está escrito que Jesus nos comprou, nos redimiu, não por um preço corruptível, como ouro ou prata, mas com o seu próprio sangue derramado na cruz. Ali está o valor que ele deu, ele entregou tudo por nós, deu sua vida por nós. É nesse sentido que a gente começa a compreender as parábolas do reino de Jesus, quando Jesus fala assim que o reino de Deus é semelhante a um negociador de pérolas que encontra uma pérola de grande valor, então vende tudo o que tem e compra esta pérola e sai feliz, realizado, porque agora tem uma pérola de grande valor. Este negociante que deu tudo, inclusive a sua vida, é Jesus, que nos olha de uma maneira diferente e nos toma para si. Deus nos amou tanto, não porque nós éramos assim tão valiosos, mas nós nos tornamos essencialmente valiosos porque Ele nos amou. Ele nos atribuiu justiça e isso supervaloriza a nossa essência, a nossa pessoa. Supervaloriza. Neste domingo em que lembramos a Santíssima Trindade, por que não dizer que triplica o nosso valor, ainda que não seja mensurável, né? Porque nós somos criados por Deus, redimidos em Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar em cada um. Ainda gostaria de trazer para vocês a reflexão sobre a distinção entre ofício e pessoa, porque aqui nós temos uma variável dos valores, e é fácil de explicar na perspectiva bíblica. Quanto ao ofício, o valor do ser humano muda. Basta a gente ver, por exemplo, e pensar nos jogadores de futebol, por exemplo, né? Qual o valor de um Messi? Qual o valor do Cristiano Ronaldo, do Neymar? Não é o mesmo valor de um outro jogador qualquer, de uma outra equipe qualquer. São valores astronômicos, os valores variam. Como assim? Mas não são iguais? No ofício não são iguais. Assim também é no exercício de outros ofícios, outras profissões, onde cada um se profissionaliza, se adequa, se qualifica. Ali o valor muda. Mas nunca deve de mudar quando se fala da pessoa. E na confusão que é o pecado, nós fazemos isso. E aí entra o racismo. E aí entra a discriminação, e aí entra outros muitos pecados. E volto a repetir, pecados graves. Porque se Deus nos valorizou, quem somos nós para discriminar e desvalorizar? E digo bem para vocês, em nome de Jesus, se você discrimina alguém,
Se você faz pouco caso de alguém, se em algum momento você já agiu de maneira racista, arrependa-te, porque está próximo o juízo de Deus. Por outro lado, se você se sente, e quem de nós não se sente assim às vezes desvalorizado diante das aflições da vida, se você se sente jogado num canto, esquecido, como um trapo velho, um pano sujo, uma folha jogada ao vento, lembre-se que Deus te ama. Não permita que esse mundo, com seu pecado, que o próprio diabo desvalorize e fale ao seu ouvido, jogando-se para baixo. Antes, reerga-te na certeza do amor de Deus e encha-te de orgulho de ser o filho do Criador e do Redentor e enfrente todas as situações desta vida, na certeza de que em Jesus todos somos iguais. E nesse momento em que refletimos e perguntamos sobre qual o valor da vida, é importante lembrar, por exemplo, um texto bíblico que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, aliás, versículo 28, se eu não me engano, apenas para certificar o texto, isso mesmo, Gálatas 3, 28, que lá diz que em Cristo já não há mais judeus e não judeus, porque lá havia uma discriminação. Em Cristo não há mais homem e mulher, porque ainda aquele mundo era bastante machista. Em Cristo já não há mais escravos ou donos, porque ali também havia escravidão e discriminação. Em Cristo todos somos iguais, é o que diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus vem nos reconfortar. Como vasos quebrados, ela vem nos reformar, ela nos reergue, ela nos fortalece. E eu gostaria de desejar que esta palavra traga-te paz no teu relacionamento com Deus e faça com que você mesmo entenda seu valor e viva feliz. Mas, além desta palavra, que te coloca em paz na relação com o teu Deus, eu desejo que ela também te fortaleça no amor e na luta por justiça e igualdade entre todos, que nos mova, especial como igreja cristã, a cumprir o que Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, ide mostrar meu amor para todos. A fé para com Deus, o amor para com o próximo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que esta certeza nos dê clareza no nosso dia a dia e nos dê força para também encontrar o valor correto das coisas ao nosso redor. Porque, como disse Jesus, afinal, de que adianta ganhar o mundo inteiro, essas coisas que são consideradas valiosas nesse mundo, e perder a própria alma, a vida verdadeira? Cristo está a oferecer. Creia nele e siga a sua palavra, hoje e sempre. Amém.